Olá, galera! Como vão vocês? Eu espero que muito bem. Eu espero que estejam conseguindo aí aproveitar esses momentos que a gente está tendo pelas videoaulas. Espero que esteja ajudando vocês, que a gente esteja conseguindo se fazer entender e que esteja sendo proveitoso, tá? Mais uma vez, me coloco aqui à disposição de vocês para me procurarem pela plataforma. Ou então, deixa um comentário aqui no vídeo. Vocês que sabem, não tem problema, tá? Eu tô aqui para ajudar vocês, tá? Então, na aula de hoje a gente vai fazer basicamente uma continuação do que a gente estava vendo na aula passada, tá? Então, se liga aí que a gente vai continuar falando sobre transportes. Então, galera, como eu comentei com vocês, o que a gente vai estar fazendo hoje é uma continuação da primeira aula sobre transportes. Então, a gente já vinha discutindo esse tema. Para quem tiver ainda meio desligado, ali no canal do YouTube tem Transportes 1. Então, esse vídeo de hoje vai ser o Transportes 2. Tá, então, dando continuidade a esse assunto, nós vamos começar a falar agora sobre os tipos de malhas viárias. Então, nós temos basicamente três tipos: a malha divergente, a malha convergente e a malha radial. Inclusive, isso foi assunto de um vestibular, de uma questão de vestibular que eu não me lembro agora no momento qual, mas eu posso mandar essa questão para vocês porque ela é bem interessantezinha. Então, a gente tem o exemplo de malha divergente. A malha divergente ela é muito comum nos países mais pobres, porque são malhas viárias de baixa integração. Então você não tem um território conectado por malhas viárias. O que você tem aí, em alguns casos, nesses países, são ilhas de desenvolvimento, arquipélagos de desenvolvimento, mas você não tem uma integração econômica e, consequentemente, você não tem uma integração viária desse território, tá? Esse, inclusive, é o caso do nosso país, né? É o caso do Brasil, quando a gente vai tratar de alguns modais, como é o caso do modal ferroviário, por exemplo, tá? Outro tipo de malha, já típica dos países desenvolvidos, é a malha convergente. É um tipo de malha viária que possibilita, que estimula a integração do território. É muito comum a gente ver esse tipo de malha viária, por exemplo, nos Estados Unidos, na Europa, né, onde os territórios são bastante interconectados. Né? E aí isso vai favorecer de maneira bastante significativa o quê? O mercado interno, porque você vai ter um aumento maior de circulação de mercadorias, aquelas mercadorias vão atingir pontos mais distantes, mais pessoas vão ter acesso a essas mercadorias, logo você tem um fortalecimento do mercado interno. Fortalecimento do mercado interno é excelente para a economia. Por quê? É exatamente através do mercado interno que surge boa parte da arrecadação dos estados. Ok? Porque quando você compra tem imposto, quando o produtor vende tem imposto, quando o mercado vende tem imposto. Então, boa parte da arrecadação da União vem desses impostos. Né? Então, fortalecimento do mercado interno é excelente para o desenvolvimento econômico. Né? Essas malhas desses países desenvolvidos, elas são mais complexas e, obviamente, elas custam mais dinheiro, né? Porque elas precisam de planejamento, elas têm todo um aparato planejado por trás, né? Por isso ela acaba sendo comum em países desenvolvidos, até porque o custo de uma malha convergente é elevado. Então, por isso é difícil a gente encontrar esse tipo de malha viária em país pobre. E temos a malha radial, que vai integrar aí um ponto central a outras regiões. Né? Então, por exemplo, você vai ter uma malha radial ligando a região metropolitana a uma capital, por exemplo, a uma metrópole. Né? Então, esse tipo de malha ela é bastante comum nessas regiões, né? Em capitais, em grandes centros econômicos e tudo mais. Beleza? E aí nós temos a questão do transporte urbano. A gente não tem como falar de transporte de maneira geral sem falar da questão do transporte urbano. Por quê? Nós temos aí um fluxo gigantesco e diário de mercadorias e de pessoas, né? E esse tipo de transporte, o que é mais utilizado aqui no Brasil, né, vai ser o transporte rodoviário. Embora esse transporte de massa, a gente tenha metrô, a gente tenha barcas, a gente tem trens em algumas partes do país ainda, mas o predomínio do transporte é o carro.
né? E aí o que acontece? Como a gente tem aqui a soma de dois elementos, que é a baixa capacidade dos ônibus, do transporte público em geral, e uma cultura do transporte individual, a gente tem problemas seríssimos de congestionamento, né? A gente sabe que as pessoas, de maneira geral, super desejam ter um automóvel, né? O que é justo, é justificável, óbvio, né? Não é uma crítica aqui a quem sonha em ter um carro, né? Mas, obviamente, isso vai ter uma consequência. Que consequência é essa? O aumento do congestionamento. E a gente tem algumas possíveis soluções para essa questão do transporte urbano no Brasil, né? Por quê? Primeiro, a oferta precisa melhorar, né? Na maioria das cidades você tem um problema de insuficiência de transporte público e precariedade, né? É muito comum ver ônibus velho, escassez de trens insuficientes, aí você vê aquelas questões de superlotação, e aí surgem as soluções, né? Como vagão só para mulheres, para diminuir aquela coisa do assédio dentro dos trens e tal, né? Quando na verdade é uma coisa paliativa, né? É uma coisa que, na verdade, você não resolve o problema nem do assédio nem do transporte insuficiente quando você faz isso, né? Rodízio de automóveis, algumas cidades utilizam isso, a cidade de São Paulo utiliza rodízio de automóveis pelo número da placa. Então, por exemplo, no dia tal, os carros com a placa de final 0 não saem de casa. No dia tal, os carros de placa final 1 não saem, e assim sucessivamente, né? Algumas grandes capitais utilizam esse sistema de rodízio de automóvel. O estímulo à carona, né, ao carpooling, que é óbvio também que é uma outra coisa que as pessoas têm bastante receio, né? Por razões óbvias. O estímulo às ciclovias, que também acaba gerando uma polêmica enorme. Aqui em Macaé, por exemplo, quando houve uma expansão das ciclovias, quando a ciclovia foi implantada na Teixeira de Gouvêa, houve um fortíssimo movimento contra a instalação da ciclovia. Muito embora a ciclovia sirva, né, para diminuir o congestionamento, para diminuir o sufocamento do transporte público, é mais saudável, enfim. E ainda assim, né, gerou uma grande polêmica, um grande movimento contra a instalação da ciclovia nessas áreas do centro da cidade. Restrições a veículos de carga no perímetro urbano, isso já acontece, por exemplo, no Rio de Janeiro. Né? Em algumas áreas, por exemplo, a Ponte Rio-Niterói, por exemplo, o caminhão não pode passar em determinado horário do dia. Né? Pode transitar de madrugada em alguma parte da noite. E outra questão é o pedágio. Né? Em algumas áreas onde o pedágio urbano, a gente está acostumado aqui a ver o pedágio em rodovias, né? Mas o pedágio urbano acaba aparecendo como uma alternativa para diminuir o fluxo de automóveis. Quando, na verdade, a melhor solução que a gente tem para as grandes cidades é a integração do transporte. Né? Quando você pensa em cidades que têm o transporte integrado, as coisas fluem melhor quando há disponibilidade suficiente de transporte, é claro. Né? Não adianta também você ter uma malha maravilhosa e não ter o número suficiente de ônibus, de VLT, de BRT, de metrô, enfim. Né? E outra questão é que o problema ambiental continua persistindo, né? Já que o transporte público também gera a emissão de gases poluentes. Então, a solução para o problema de transporte urbano ela acaba sendo bem ampla, né? Ela acaba sendo uma discussão bastante extensa, por assim dizer. Né? A melhor alternativa que a gente tem certamente é investimento em transporte público de qualidade, que atenda às necessidades da população, que seja integrado e aí vai diminuir a necessidade de que eu, você, seus pais e outras pessoas tenham carro, né? Já que a gente passa a ter um transporte público de qualidade, limpo, confortável, rápido, né? Eficiente. Essa seria a solução adequada para o transporte urbano. E no Brasil, né, nós temos aqui uma claríssima opção rodoviarista, ou seja, o principal modal de transporte utilizado no Brasil são as rodovias. Né? E isso se dá por conta da entrada, da chegada de indústrias estrangeiras automobilísticas aqui no território brasileiro. E o governo brasileiro
começa a estimular a utilização do automóvel, a abertura de estradas. Só que esse modelo rodoviarista ele acaba sendo insuficiente para atender as necessidades do país. Por quê? Somos um país gigantesco, o Brasil é um país de dimensões continentais e o transporte de carga acaba demandando uma quantidade muito grande de caminhões, né? E aí você tem mais gasto com combustível, você tem a manutenção e pavimentação de rodovias e tudo mais, quando um trem poderia fazer isso de maneira bem mais eficiente. Porém, a malha ferroviária do Brasil, ela segue aquele modelo divergente que a gente viu lá atrás. Por quê? O que acontece? Além de ser totalmente sucateada, basta a gente pegar o exemplo da linha férrea aqui de Macaé, né? A linha férrea de Macaé, em vários pontos da cidade, ela já nem existe mais, né? Elas são altamente sucateadas no Brasil e não são interconectadas, não existe ali uma conexão no país, por conta do seguinte: diferentes regiões do Brasil têm bitolas diferentes. O que isso quer dizer? A largura do trilho varia de lugar para lugar no território brasileiro. Isso aconteceu porque a iniciativa de instalação de ferrovias, quando a ferrovia chegou aqui no Brasil, boa parte desse investimento era privado, né? Eram barões do café que construíam ferrovias. E como não houve um consenso sobre que tipo de trilho seria instalado, cada um instalou o que bem quis. Conclusão, não existe uma ferrovia que ligue, por exemplo, o sul ao norte, o sul ao nordeste, o sudeste ao nordeste do Brasil, por conta da existência dessas bitolas diferentes, né? E aí, com o passar dos anos, com a preferência do governo federal pelo modelo rodoviarista, esse modal acabou sendo deixado de lado, justamente por conta, né, desse estímulo ao automóvel, né? Temos o transporte hidroviário, que é subaproveitado no território brasileiro, porque a maior parte dos rios brasileiros são perenes, ou seja, eles nunca secam e tem uma quantidade de água significativa, né? Nós somos um país com uma rede hidrográfica bem interessante. A maior bacia hidrográfica do mundo se encontra no Brasil, que é a bacia hidrográfica do Rio Amazonas, né? E temos várias outras bacias hidrográficas importantíssimas que poderiam ser mais aproveitadas para o transporte hidroviário. Mas é um tipo de transporte, eu já até comentei com vocês em outro momento, que não se adequa, por exemplo, a várias partes aqui da região sudeste por conta do relevo acidentado, né? Foi quando a gente tirou a dúvida ali falando de Rio de Planície e Rio de Planalto na aula passada, beleza? Galera, por hoje era só isso que eu queria tratar com vocês. Conseguimos fazer aí uma aula mais curtinha e eu espero que vocês tenham aproveitado, espero que eu tenha conseguido ser claro, apesar do tempo curtinho do vídeo. E qualquer dúvida, por favor, não deixem de me procurar. Beleza? Um abraço, um beijo para vocês. Espero vê-los em breve. Continuem se cuidando, porque já já isso vai passar. Valeu, beijo.